interagir, digamos assim. O meu objetivo ou a ideia na moderação deste painel será debater três questões, digamos assim. Tentar, pela visão dos agentes mais no mercado nacional, ser aqui um bocadinho o panorama, como é que eles veem os temas do e-commerce, na sua própria visão, e depois já vamos ver que temos aqui representantes das diversas fases da cadeia de valor. Depois tentar, nesta hora também, discutir quais é que são os fatores críticos para ter sucesso no e-commerce. E há várias coisas, conforme todos sabemos, e depois tentar projetar um pouco o futuro, tentar projetar o que é que vai mudar cá em Portugal, principalmente, até 2020. A ideia será fazer umas questões e depois vamos deixar 15 minutos para questões vossas, sendo que depois vai haver uma aplicação que já vamos explicar um bocadinho mais em detalhe o que é que vai ser essa aplicação. Nós temos aqui representado toda a cadeia de valor, desde as marcas às plataformas de pagamento, aos agentes de pagamento, até à logística, temos tecnologia e depois temos também um pouco a estratégia. E eu vou passar, desde já, a apresentar os membros do painel. Primeiro temos o Paulo Pinto, que é o diretor-geral da La Redoute, que foi, em tempos, diretor de serviço ao cliente da La Redoute, depois foi para a Verbaudet, onde foi responsável pelo lançamento da marca em Portugal, responsável pelo desenvolvimento internacional e depois regressou, mais uma vez, à La Redoute como diretor-geral. É o nosso representante das marcas e o representante, digamos assim, da relação com o cliente mais retalho. Depois temos o Miguel Fernandes, que representa aqui uma componente muito relevante, que é a componente dos pagamentos, que é o diretor de vendas em Portugal da PayPal, é responsável por vender o PayPal nas maiores lojas online portuguesas, passou anteriormente pela Accenture e pela Cibes. Temos depois o representante da logística, o Alberto Pimenta, que é o diretor de e-commerce do CTT, foi durante muitos anos diretor de estratégia do CTT e foi administrador no executivo da Multiser, Telepost e Tourline Express, tem uma grande experiência nos sistemas de e-commerce e representa uma componente essencial da cadeia de valor do e-commerce, que é a logística. Temos depois o Paulo Pinto, temos depois o António Feijão, peço desculpa, que é Senior Manager da Cisco e que representa aqui também um aspecto essencial, conforme tem vindo a ser referido, que é a tecnologia. Isto sem tecnologia não se conseguiria desenvolver. E temos, por fim, o Rui Dias Alves, nesta ordem, que é o nosso representante da estratégia. Digamos que é um pouco o elo agregador de toda esta cadeia do e-commerce. E os seus contributos serão com certeza muito relevantes. Temos depois também uma outra coisa muito relevante, que é uma app. Pronto, e agora é que eu peço que expliquem o que é a app, e esta app é para vocês, no fim, fazerem as vossas questões, colocarem as vossas questões à audiência, e pediram-me para colocar aqui a projeção da app, e que alguém faça uma explicação que eu não a sei fazer em detalhe. Já está o detalhe? Ótimo. Muito bem. Portanto, a ideia será colocar as vossas questões na app, depois de ser-me-ão direcionadas e nessa sequência depois eu colocarei a audiência. Ainda antes de passar à primeira pergunta, que vai ser para tentarmos perceber um bocadinho melhor o enquadramento do e-commerce em Portugal, dar-vos aqui algumas notas que servem um bocadinho de resumo um bocadinho de tudo aquilo que foi falado até agora. De facto, o e-commerce em Portugal, nós temos 25% da nossa população que faz compras online. Se formos ver os restantes países da OCDE, temos aproximadamente 40%. Temos que o peso das vendas online em Portugal é de aproximadamente 1,5%. Se nós formos a ver nos países da OCDE, representa 6%. Somos tipicamente pessoas que veem, mas compram menos. Há uma diferença entre quem procura e quem compra em Portugal de 55%. Quando vemos a nível europeu, esta taxa é de 25%. E quando se pergunta também, de acordo com o research efetuado por especialistas, quais é que são as razões por que os consumidores podem comprar ou não comprar, são apontadas 3 razões. Uma delas é segurança, é uma das razões mais frequentemente apresentada. Segunda razão é não sentem necessidade, e a terceira razão é porque preferem ser tratados do ponto de vista mais direto, personalizado, etc. E eu lançava a nossa primeira pergunta,
ao Paulo, que é de facto como é que o Paulo vê o estágio de maturidade do e-commerce em Portugal. O que é que sente que são os aspectos-chave e fortes do nosso país, do ecossistema no nosso país, e o que é que acha que é o caminho a percorrer para vocês, uma marca como a La Redoute? Antes de mais, bom dia a todos. De facto, as apresentações anteriores mostraram que Portugal está na questão do e-commerce, em termos de consumo, na cauda da Europa. E, basicamente, costuma-se referir que é preciso 2 variáveis para um país estar em maturidade na área do digital. Uma primeira variável, que é uma variável tecnológica, ou seja, precisa haver dentro de um país uma componente de banda larga eficiente, etc. E digamos que Portugal, em termos de tecnologia, não tem nada a dever aos seus vizinhos. Agora, falta aqui uma segunda variável que é muito importante, é um país para crescer dentro da área do digital necessita de ter players fortes para puxar o mercado. E aí começa a grande problemática de Portugal e justifica porque é que o mercado hoje ainda está bastante obsoleto em termos de taxa de penetração. Em Portugal não estão grandes players. Há pequenos players, ou digamos, há players de uma forma reduzida, mas se vamos, por exemplo, falar da questão do B2C, no qual eu estou integrado na questão do retalho, La Redoute é um dos poucos players que existe em Portugal. A ASOS não está, estruturadamente, a Zalando quanto menos, a eBay também não. Por exemplo, em Espanha, eu sou CEO ibérico e passo a minha vida entre Espanha e Portugal, todos esses players estão, a H&M está, ou seja, em Portugal há poucos players. E são os players que fazem o mercado. E isso explica porque é que muitos dos players que existem em Portugal e dos poucos players que existem no mercado digital têm hoje um grande papel de evangelização daquilo que é o digital. E porquê? Como há pouco aqui já referiu o Miguel, falou-se das barreiras à entrada como segurança, como um conjunto de variáveis que em muitos países isso já não é tema recorrente. E, de facto, se Portugal hoje não é um país que ainda está um pouco na cauda em termos do digital, é porque, de facto, necessita de mais players, de mais atores, de mais entidades locais ou internacionais que pensam digital. Outra questão é, mas porquê que não há atores em Portugal? Há pouco o Luís frisou algo ao qual ele não deu demasiado destaque, mas é o seguinte, para estar no digital é preciso investir muito dinheiro, é preciso muito cash. E é um cash que não tem de imediato um retorno. Aliás, a Farfetch deu aqui um exemplo, estamos a falar do seu 7º ano de vida, eu já sigo a Farfetch pelo menos há 5 anos que vejo o que eles andam a fazer e têm feito um trabalho extraordinário, mas há muitas entidades que estão a nascer em Portugal, na área do e-commerce, em que têm um pensamento de think global, porque não há mercado e sabem que o investimento que vão fazer podem ter retorno se tivermos uma maior escala. Ou seja, para, de facto, poder capitalizar, é preciso investir e saber esperar. Estamos a falar de lifetime value, estamos a falar de um conjunto de variáveis, mas é preciso investir muito, muito dinheiro em plataformas, em marketing digital, porque há aqui, de facto, o combinar de duas áreas que nem sempre convivem muito bem, que é a tecnologia e o marketing. Porque, muitas vezes, com objetivos antagónicos. Ou seja, e aquilo que se vê é o seguinte, nós temos que mudar as mentalidades do nosso consumidor, porque quem entra na cadeia do digital sabe que hoje, quem está no digital, as lojas online são digital, procuram sempre a satisfação do cliente. E muitos clientes ficam surpreendidos com a eficiência que essas organizações já têm. O problema é levarmos o cliente a entrar dentro do nosso mundo, que seja através do retalho, que seja através de compras de produtos eletrónicos. Hoje, o digital, em termos de tudo que é viagem, já é um dado adquirido por nós. Já ninguém, ou pouquíssimas pessoas, irão a uma loja. Temos que dar o passo. Temos que dar o passo e temos que ser cada vez mais players para evangelizar as empresas a ir para o digital em todas as áreas. Quanto mais clientes tivermos no digital, mais mercado teremos. E essa, para mim, é a nossa grande problemática hoje, é um problema de escala. Muito bem. Miguel, qual é que é a sua visão relativamente a este aspecto? Tentando também aqui referir,
coisas que de facto o nosso país também tenha de bom. Obrigatório. Boa tarde Também, a todos, também. já é boa tarde. Queria agradecer em primeiro lugar também o convite à PDC e estava a ouvir o Paulo e realmente não podia estar mais de acordo. Portanto, aqueles casos de sucesso que são constantemente referidos, Farfetch, já se começa a falar mais também da Prozis, que acabam por ser marcas que nascem, e esse é um ponto interessante, é mais fácil que uma marca que nascer preparada para o comércio global do que aqueles grandes retalhistas que nascem locais e é muito mais complicado dar o passo para a internacionalização. Portanto, como casos, com certeza, de sucesso, e também nossos clientes, a Prozis e a Farfetch, mas, sem dúvida, o PayPal, quando se fundou, foi basicamente para eliminar as barreiras do e-commerce. Portanto, em 1998, portanto já há bastantes anos, a nossa ideia, a nossa gênese foi vamos simplificar e dar segurança a uma das principais, às barreiras do e-commerce. E é isso que nós temos vindo a ajudar e a conversar com as principais marcas, porque nós, para além de sermos facilitadores, para além de aumentarmos a conversão pela agilização de todo o processo de compra, e que a parte de pagamento, apesar de ser a parte chata, que ninguém gosta, que chatice, eu gostava era de escolher os produtos, a parte de pagar é a parte chata, nomeadamente, acaba por ser uma fase fundamental em que, se o cliente não tiver segurança, não vai efetuar a compra. Portanto, todo aquele investimento, e cada vez mais pesado que existe ao nível do marketing digital, acaba por ser em vão se depois o investimento não é efetuado a toda a cadeia de valor. Porque são muito raros, ou são cada vez mais raros, os silos de retalhistas que acabam por não ter concorrência hoje em dia global. Por exemplo, groceries, se falarmos de compras de supermercado, ainda acaba por ser dos poucos negócios onde eu não posso comprar lá fora mais barato. Portanto, quando qualquer comerciante ou retalhista queira criar um negócio online, tem que ter isto em mente. Eu não estou a competir com as lojas do meu bairro, eu estou a competir de forma global. Mas, ao mesmo tempo, acaba por ser uma grande oportunidade que é, ok, mas eu, em vez de ter aqui 100 mil ou 200 mil potenciais clientes, se calhar eu quero é ir para estes milhões de clientes que estão em todo o mundo de forma fácil, porque eu consigo, e nós temos centenas, temos milhares de vendedores que começaram, tal como foi referido, com o eBay. Porquê? Porque qual é o investimento que eu preciso para vender no eBay? É muito pouco, quer dizer, não há nenhum... não tenho nenhum custo de adesão, não tenho nenhum custo de manutenção. Aquilo que eu tenho é um inventário de produtos que posso nem o ter. Portanto, eu posso ter revendedores que não me exigem que eu tenha estoque, e eu abro a minha pequena loja, ou o meu pequeno comércio no eBay, e automaticamente estou a ser exposto a 150 milhões de potenciais compradores em todo o mundo. Portanto, o eBay fornece uma série de ferramentas de venda e tem automaticamente integrado o PayPal, que me vai permitir depois aceitar pagamentos em mais de 100 moedas diferentes, porque temos que pensar global, as pessoas querem pagar na moeda local, que permite abrir as portas ao mercado global, a vários países, e depois, posteriormente, aquilo que eu posso fazer é evoluir para uma loja online, que inclusivamente já existem cada vez mais marcas que também têm soluções-chave na mão, e a partir daí eu consigo evoluir o meu negócio. Ou então, temos outra estratégia, que é uma estratégia de investir, mas a isso temos que investir à séria, porque não esquecer que o mercado é global e com certeza que as grandes marcas tiveram que fazer algum investimento inicial pesado, mas pronto, é assim que tem que ser, porque o mercado hoje em dia é global, grandes desafios, mas um grande potencial que deve ser aproveitado. Alberto, qual é a sua perspectiva?
A perspectiva dos CDTs, nós temos que olhar sempre para os dois lados, para o lado da procura e para o lado da oferta. Claramente, em termos de oferta, e em termos até, e olhando primeiro até para um lado, algumas questões de natureza estrutural. Nós, claramente, Portugal, em termos das infraestruturas, em termos da banda larga, em termos até da tecnologia base para o desenvolvimento de negócios digitais, até temos condições. Existem condições e estamos bem posicionados em termos dos rankings. Em termos dos operadores de logística e da distribuição, nós também temos um mercado altamente competitivo, também temos operadores a funcionar e a funcionar bem, quer em Portugal, quer em Espanha, e os CDTs até se posicionam muito no mercado ibérico, porque é um mercado que é natural e é um mercado de crescimento. E nós, olhando quer para Portugal, quer para a Espanha, e até segundo estudos recentes que fizemos, até vemos que os nossos clientes, os retalhistas que utilizam os nossos serviços, quer em Portugal, quer em Espanha, em termos globais e face ao mercado que existe da distribuição e da logística, até se sentem satisfeitos. Em Portugal, menos que em Portugal, mais satisfeitos em Espanha, porque em Espanha o mercado, apesar de tudo, ainda é mais competitivo, é mais atualizado e existem mais soluções alternativas. Bom, em termos dos pagamentos, também não é nos pagamentos que existem problemas. Existem plataformas de pagamentos, existem gateways de pagamentos, existem várias, quer em Portugal. A multibanco é uma opção muito requerida pelos nossos consumidores. Temos a PayPal, temos os cartões de crédito, temos os pagamentos à cobrança, disponibilizados pelos operadores de distribuição, nomeadamente pelos CDTs, por isso não é pelas infraestruturas, não é pelas condições. Há aqui claramente problemas da oferta. O Paulo já disse, as marcas, a questão dos players. Nós, claramente, somos um país de pequenas e médias empresas. Os grandes players ainda são muito poucos. Nós temos a La Redoute aparece logo nas terceiras. Quando nós olhamos, por exemplo, quando fazemos um estudo de mercado sobre quais são as grandes referências dos players em Portugal, no e-commerce aparece em primeiro lugar, sabe o quê? O LX. Em segundo lugar, o eBay. Em terceiro lugar, a La Redoute. E depois aparece a FNAC, aparece a Vorten, aparece o Continente, aparece a Prozis, aparecem as outras marcas. Mas a La Redoute já há muitos anos que tem esta experiência da venda à distância. Ponto que anteriormente através do correio, hoje através do online. Portanto, é esta a questão dos players. E os players internacionais, e este mercado do e-commerce é um mercado cada vez mais global, os grandes players internacionais não estão em Portugal. Porque quando qualquer e-player internacional, em termos de e-commerce, olha para o mundo, o que é que eles veem? Olham para a Espanha, a Ibéria. Portugal é um cantinho dentro da Ibéria. E eles, em termos de logística, onde é que eles posicionam? Posicionam-se no centro da Ibéria. Por isso vão para Madrid, vão para a zona de Madrid. E é aí que nós temos a Amazon, é aí que nós temos a eBay, é aí que temos a Zalando. Não estão cá em Portugal. Mas muitos destes grandes players internacionais nem têm domínio PT, mas já têm domínios espanhóis. Por isso isto é global, mas também é local. Aliás, foi uma das tendências que nós vimos anteriormente. Por isso há aqui um problema claramente da oferta. E da procura, também existem aqui algumas limitações da procura. Nós olhamos para os nossos números e vemos que os consumidores portugueses, apenas cerca de 25% a 30% é que fazem compras na internet. E quando eles fazem aonde? É onde existe, porque o e-commerce é cada vez mais anywhere. E eles compram, onde é que eles compram? Compram mais lá fora. Só para terem uma ideia, nós CTTs, daquilo que nós transportamos todos os dias, daquilo que tem a origem no e-commerce, 50%, cerca de 50% vem da Ásia. É surpreendente, 50% vem da Ásia. Independentemente de serem comprados em plataformas que possam ser europeias ou possam ser dos Estados Unidos, elas vêm da Ásia. Porquê? Porque a fábrica está na Ásia, a fábrica dos produtos. Por isso a logística muitas vezes é mais complexa do que a própria localização das próprias plataformas de e-commerce. A logística que está por trás dos produtores e dos objetos é também a nível global. Por isso também a logística é um desafio muito importante em termos globais. Por isso os consumidores ainda têm o consumidor português ainda tem questões de hábitos. Os hábitos em Portugal ainda são... Nós temos um bom clima, temos grandes superfícies, temos muitas lojas físicas. Isto é claramente um fator também estrutural para alguma limitação ainda do crescimento e do desenvolvimento do e-commerce em Portugal. Por outro lado, existem alguns bottlenecks em termos de desconfiança. É claro, a questão da segurança, a questão dos pagamentos. Para terem uma ideia, dos 75% de clientes, de potenciais compradores na internet, mas que não compram hoje, apenas 20% confiam nos meios de pagamento. Noutras geografias, a questão dos pagamentos já não se coloca. Mesmo os próprios e-buyers em Portugal, ainda existem 30% que ainda têm alguma desconfiança sobre os meios de pagamento e utilizam
para os pagamentos à cobrança com a entrega. Por isso existem aqui, como vêm alguns bottlenecks também da parte dos consumidores, há questões estruturais, dos hábitos, do clima, das grandes superfícies, mas também existem, pronto, ainda existe aqui algum atraso em termos da confiança no mundo digital, quer a nível dos pagamentos, quer a nível dos dados. E claramente existe também aqui algo que é muito importante em termos dos próprios retalhistas portugueses em Portugal para desenvolverem as suas atividades de e-commerce, é que cada vez mais eles têm que olhar integrado para as várias componentes da cadeia de valor. Porque, em última análise, quem está a vender, muitas vezes nós vemos que os problemas são dos pagamentos, se dizem que é da logística, que é da distribuição, que é do preço. Por exemplo, 70% dos e-buyers dão muita importância à questão dos portes na distribuição. Mas a questão dos portes na distribuição tem que estar incorporado logo à partida num modelo de negócio de venda online. Por isso, o retalhista tem que integrar essa funcionalidade, essa componente logo dentro da sua oferta. E muitas vezes isso não é claramente visível e transparente para o consumidor final. Pois, em termos do marketing digital, em termos do marketing do desenvolvimento dos negócios de venda online, também é algo que tem que ser muito trabalhado em termos dos nossos retalhistas. A parte agora é a tecnologia, não é? Boa tarde a todos. Não, eu se calhar começava pelo que eu acho que temos de bom. E do ponto de vista da tecnologia, eu acho que temos muitas coisas boas que podemos dizer. Acho que, por exemplo, somos um early adopter do ponto de vista das novas tendências tecnológicas enquanto país. Acho que temos rácios de penetração de banda larga e temos serviços de operadores de telecomunicações que são inovadores e que realmente estão na vanguarda. Aqui põe-se um problema que é o lado do consumo destes serviços e realmente como é que os operadores conseguem também ter rentabilidade ao ponto de continuarem a fazer esse investimento e de manterem esses centros de competência em Portugal, okay? Que é uma questão que eu acho que hoje em dia é muito importante para nós. E por outro lado, temos claramente clientes, empresas, que eu diria que estão na vanguarda do ponto de vista realmente das melhores práticas da utilização da tecnologia do ponto de vista do seu negócio. A Farfetch é um exemplo e eu queria chamar a atenção para um ponto muito, se calhar que poucos repararam, mas que eu acho que é muito importante. A Farfetch considera-se uma empresa tecnológica e isto leva-me um bocadinho ao segundo ponto, que é as empresas, mais e mais, vão ter que se considerar e ganhar competências do ponto de vista da tecnologia e da tecnologia que tem que ver com o seu negócio. O fenómeno da digitalização é um fenómeno que não é opcional, ou seja, como o CEO da Cisco, John Chambers, costuma dizer, disrupt or be disrupted. E a realidade é essa. Portanto, o Matthew, quando referiu 40% das empresas não vão cá estar, é muito por causa destas tendências e se as empresas não perceberem que têm que olhar para o digital e que têm que ter uma estratégia para o digital, muito rapidamente vão ser, digamos, ultrapassadas e vão ter que ou mudar de negócio ou, eventualmente, deixarão de existir. Como é que nós vemos esta evolução para o digital? Há aqui algumas áreas fundamentais. Que estão relacionadas com as tendências da tecnologia em si, portanto, a parte do mobile, que já foi muito falada hoje. Realmente, daqui a poucos anos, a maior parte das interações e da troca de informação vai ser através de dispositivos móveis. Okay? Portanto, isso é uma tendência que também tem vindo a existir. Por outro lado, o fenómeno da cloud. Hoje em dia, os modelos de IT também estão a evoluir para modelos em que não é necessário fazer investimento, instalar e ter competências tudo on-premises. Portanto, há hoje em dia um conjunto de modelos de IT mais ágeis, mais versáteis e que permitem realmente fazer a opção certa do ponto de vista daquilo que é o modelo de negócio. Isto também é um enabler do ponto de vista do caminho para o digital. E, finalmente, aquilo que nós chamamos a internet das coisas, na qual 50 mil milhões de devices ou dispositivos vão estar ligados, na qual se prevê que o tráfego na internet vai duplicar a cada 2 anos. E, portanto, isto é uma grande oportunidade do ponto de vista das empresas, dos operadores, de toda a cadeia de valor, do ponto de vista de abraçar este tipo de tendências.
Isto, obviamente, aqui o enabler depois é as apps, não é? Hoje em dia, as apps até para colocar questões, e também a questão do Big Data e do Analytics, que é muito importante em áreas como o retalho, mas que hoje em dia exige que as empresas... o volume de tráfego gerado hoje em dia é muito significativo, exige maior inteligência do ponto de vista, por exemplo, das redes de telecomunicações e uma capacidade de começar a fazer o processamento e o tratamento desta informação o mais perto do consumidor possível. Isto é que permite, depois, estratégias de marketing mais interativas, soluções como, por exemplo, uma solução que a Cisco tem, o Connected Mobile Experience, que permite, através de uma rede wireless normal, recolher uma quantidade de informação em que o cliente não tem sequer que fazer nada. Basta um smartphone entrar numa rede pública ou num acesso wireless disponibilizado numa loja. Portanto, a partir daí, mesmo que o cliente não faça nada, é possível imediatamente começar a recolher informação. Seja de quantos novos clientes entraram, seja de qual foi o tipo de movimentação que o cliente fez dentro da loja e em que sítios é que parou mais tempo. E, portanto, depois podemos aprofundar esta relação com o cliente. Podemos disponibilizar-lhe um portal no qual ele acede usando, por exemplo, certificados que já tem no seu LinkedIn ou no seu Facebook, e a partir daí começar a disponibilizar um conjunto de serviços, marketing interativo muito mais ricos desse ponto de vista e, ao mesmo tempo, também recolher um conjunto de informação muito mais relevante e, finalmente, através de uma aplicação, qual é feito o download da aplicação, e a partir daí realmente há uma interatividade completa entre quem vende ou quem fornece o serviço e quem o consome. E, portanto, desse ponto de vista, estas tendências são incontornáveis e as empresas têm que pensar que, imediatamente, e digamos, o tempo é já, isto não é algo que vai acontecer daqui por 5 anos, isto é algo que acontece hoje e em que muitas empresas hoje, como a Farfetch é um exemplo, e há muitas outras, estão a fazê-lo do ponto de vista de capitalizar e tirar, digamos, o máximo partido desta oportunidade. Finalmente, queria só apontar aqui 4 vetores que eu acho que são fundamentais do ponto de vista da digitalização. Um deles foi aqui mencionado, é a cibersegurança, claramente. Hoje em dia é uma barreira, mas do nosso ponto de vista tem que ser cada vez visto mais como um risco de negócio. E o risco de negócio aqui não é ignorar o tema e, portanto, deixar de fazer só porque temos medo que a segurança possa ter um impacto reputacional ou ser um risco adicional para o resto do negócio, mas temos que encará-lo de frente e pensar que temos que partir do princípio que a nossa segurança vai ser comprometida, porque essa é a realidade hoje em dia. E ao ser comprometida, temos que estar preparados para agir a partir do momento em que esse fenómeno acontecer, como é que controlamos os danos e como é que mitigamos imediatamente o problema e o resolvemos. E, portanto, a segurança tem que ser pensada também como mais uma variável de negócio, tem que ser encarada de frente, tem que ser aprofundada e, desse ponto de vista, não pode ser ignorada e entendida como uma barreira. O segundo aspecto é realmente atrair e reter pessoas que tenham competências nestas novas tecnologias e nestas novas áreas. E falou-se muito aqui que o emprego criado, ou a esmagadora maioria do emprego criado, é-o por novas empresas. As empresas tradicionais não criam muitas oportunidades, tipicamente, para esta nova geração, que já vem muito mais digital. E, portanto, desse ponto de vista, é fundamental também ter aqui uma estratégia. Não chega a ter pessoas com o conhecimento do negócio, ou com o conhecimento do vertical, ou com conhecimentos de funções de suporte, ou considerar a tecnologia como uma função de suporte. É preciso pessoas que realmente tragam esta nova era do digital para dentro das empresas e comecem também, pela sua ação, pelo seu exemplo, realmente a disseminar essa cultura dentro das organizações. A Cisco, por exemplo, tem programas específicos desse ponto de vista e entende isso como algo estratégico do ponto de vista da empresa para o seu futuro e para o seu desenvolvimento. E para isso também é preciso mudar a cultura das empresas. A Cisco em Portugal é Best Place to Work, foi Best Place to Work durante 5 anos consecutivos e isto não é visto como um nice to have, isto é visto como uma estratégia empresarial do ponto de vista do tipo de cultura e do tipo de ambiente que se tem que criar nas empresas para realmente atrair e reter este talento que vai ser fundamental para o futuro. Depois,
Outro aspecto é a integração daquilo que se chama o IT com o OT. Portanto, as linhas de negócio têm que ser aqui muito mais, tem que haver mais colaboração. A própria estrutura das empresas tem que mudar do ponto de vista da maneira como as linhas de negócio e a componente tecnológica da empresa colaboram. E realmente esta parceria tem que ser aprofundada desse ponto de vista. Portanto, finalmente o que é que podemos capitalizar do ponto de vista deste fenómeno da internet das coisas e de todas estas novas oportunidades que surgem no mercado. Muito bem. Obrigado. Só fazendo aqui um ponto de ordem, até para depois introduzir a questão para o Rui. Nós estamos a chegar a uma conclusão que é, nós temos na prática a infraestrutura, portanto nós temos a infraestrutura logística, temos a infraestrutura tecnológica, temos uma das infraestruturas de telecomunicações mais evoluídas a nível global, temos também a nível dos mídia. Temos também a infraestrutura preparada a nível dos pagamentos. Como áreas de desenvolvimento, aparentemente é dinamizar um pouco mais a oferta e também dinamizar um pouco mais a procura, e fica aqui a dúvida, naturalmente, se temos ou não temos pessoas para dar conta disto tudo, digamos assim. Não sei, Rui. Miguel, aqui também um bocadinho, já agora se me permite. Sim. As parcerias, a Cisco sempre funcionou, a Cisco não tem modelo de go-to-market direto, funciona com parceiros. E a própria Cisco hoje em dia está numa atitude muito humilde do ponto de vista de perceber quem são os parceiros com quem realmente temos que abraçar esta próxima fase, estas novas tendências. E, portanto, a Cisco tem um ecossistema de parceiros muito variado, muito vasto e rico. E, desse ponto de vista, o desafio, eu acho que passa também por aí. Nós, em Portugal, temos que saber melhor criar parcerias. Temos um problema de escala que pode ser ultrapassado através da criação de parcerias, como já vimos aqui. E temos que também criar um bocadinho esta mentalidade. A questão não é... Nós não temos que fazer tudo. Cada empresa não tem que preencher em completa a cadeia de valor. Pode criar parcerias para parte da sua cadeia de valor. Mas isso não significa que não deva ter uma estratégia e não deva estar presente nestas novas linhas e nestas novas áreas. Portanto, só esta nota da mentalidade da parceria e da abertura para realmente construir essas pontes. Boa tarde a todos. Pegando nas palavras do Miguel, o Miguel estava a dizer que temos tudo e depois deixou aí assim a meia voz a pergunta se temos ou não pessoas e compradores para estar do outro lado desta equação. E o Miguel disse que eu ia falar de estratégia. Eu não vou falar de estratégia, eu vou fazer aqui um bocadinho de sociologia de trazer por casa, apesar de ser engenheiro. E começo por contar uma história que aconteceu no meu último ano de universidade, em que nos era dado escolher uma cadeira, eram para cá 5 e eu escolhi uma, e quando entrei na sala, era um daqueles anfiteatros mais antigos do técnico, e a primeira pergunta que o professor nos fez foi o que era engenharia. E foi um bocadinho frustrante, ao fim de 4 anos e meio de curso, não sabermos praticamente a definição. A seguir pôs um slide e dizia necessidade. E disse, aprendam esta palavra que é mais importante da vossa vida. Não há nada que algum dia façam que tenha sucesso ou seja relevante se não for para responder a uma necessidade. E a questão de fundo que muitas vezes nos esquecemos nestas discussões sobre e-commerce é qual é a verdadeira necessidade que os consumidores estão a resolver. Fala-se com estranheza do OLX ser o que é do ponto de vista de fenómeno, porque responde a uma necessidade gritante marcada pela crise, a necessidade de comprar mais barato. E ela própria, estranhamente, resolvendo N barreiras. A barreira da confiança em pessoas que desconhecemos, com quem nos vamos encontrar em garagens de centros comerciais para trocar produtos usados. Portanto, quando a necessidade verdadeiramente conta, os consumidores estão lá. E então coloca-se a questão, o que é que falha na necessidade dos portugueses? O Alberto deu pistas que eu acho que são marcantes. Nós temos uma história de retalho sem tradição nenhuma de retalho à distância, e o retalho à distância é marcante no que foi a realidade dos Estados Unidos e no que foi a realidade de muitos países europeus. E temos um panorama de retalho marcado pelos grandes centros comerciais, que são coisas recentes, ainda são fascinantes. O fascínio que noutras geografias houve pelo digital, ainda em Portugal estava muito monopolizado pela constante abertura do centro comercial e do outro centro comercial e do grande retalho. Mas eu diria que, à luz desta primeira apreciação, as coisas estão a mudar, e estão a mudar por causa do telemóvel e do mobile. Porque há aqui uma mudança infraestrutural na forma como a minha relação com o digital, e nessa medida com a transação online, vai acontecer.
O desktop, seja em casa, seja no emprego, nessa perspectiva era distante do mundo físico onde os portugueses, bem ou mal, estavam habituados a existir. Dos centros onde iam comprar, dos restaurantes onde almoçavam, das esplanadas onde liam o jornal. O que o mobile tem de fascinante é que, de facto, pela primeira vez eu convirjo o digital com a minha vida. Aquela expressão que o Alexandre há pouco dizia, que já não sei exatamente, era vida real em tempo... Pronto, vida real ou a vida em tempo real, é marcante. E há aqui, nesta perspectiva do telemóvel, algo de substantivamente novo. Também há, como grande alavanca para uma nova transacionalidade no mundo do mobile, a perspectiva de que ele me permite ser um utilizador digital marcadamente diferente. O desktop permitiu-me fazer coisas novas, mas não tem comparação com o que o telemóvel me permite, porque é uma infraestrutura minha, é uma ferramenta. Permite-me tirar fotografias e, com isso, mudar a minha forma de fazer compras, porque partilho e porque estou dentro do vestiário a experimentar uma roupa e estou a comentar com um amigo ou com uma amiga, digam lá o que é que acham do que eu estou a vestir. Porque tem toda uma lógica em cima de mecanismos de QR codes e afins que permite, por exemplo, um H3 ter o programa de fidelização que tem, porque permite a localização e, nessa medida, permite-me ser interpelado em contexto. E, nesta medida, a verdadeira necessidade que nós temos, que é de fazer compras e, dentro das compras, divertir-nos e estarmos com outros, porque é uma experiência marcadamente social, o podermos ter o telemóvel como extensão natural dessa experiência, diria eu, que nos permite ter um caminho muito grande pela frente de inovação de retalho e de e-commerce. Agora, isto é desafiante para as empresas, porque é curioso, nós falamos muitas vezes com ligeireza de termos técnicos, omnicanalidade, uma coisa que nem é uma palavra fácil de dizer, mas que assumimos todos que é uma coisa muito fácil de implementar. O que há também de desafiante neste novo contexto onde o físico e o digital de facto andam comigo a cada instante, num ecrã que é meu, que é de alta definição, sobre o qual eu partilho informação, há aqui esta ideia muito curiosa do My Digital Self. Na verdade, isto redefine o espaço, redefine as cartografias, redefine a percepção e a perspectiva do que é o site, do que é a loja, do que é a app mobile. Há aqui novos mapas. Da mesma forma que eu me tive que habituar, enquanto consumidor, a mapas físicos, aos sítios onde estão os centros comerciais e às rotundas fora da cidade, onde estão os big box, eu também me vou ter que habituar a este novo mapa. O mapa das newsletters, o mapa das mensagens, o mapa da comunicação contextualizada quando eu passo à porta de uma loja ou quando lá entro. Todo este mundo é, do ponto de vista, e agora sim, pegando um bocadinho no tema da estratégia, verdadeiramente desafiante para as marcas, porque tem que se redefinir e tem que o fazer com um ritmo e com um dinamismo imenso, porque o tema dos payments muda a cada semana que passa, o tema da tecnologia a cada semana que passa, o tema da Internet of Things a cada semana que passa, e o que é inglório e desafiante para as marcas é que isto é ao ritmo e à vontade dos consumidores. Consumidores que crescentemente percebem que ou me entregam algo completamente diferenciado e de elevado valor, ou não brinco. Porque hoje eu, enquanto consumidor digital, o meu benchmark é mundial. Eu, depois de experimentar a Farfetch e depois de ver aquelas fotografias, de facto há um conjunto de outros sites que me começam a arrepiar. De fotografias mal tiradas, de modelos desinteressantes, de outfits anacrónicos e, portanto, todo o benchmark que é definido pelos melhores é desafiante para todos os que querem atuar no mercado. E as pessoas já comparam bancos com supermercados e supermercados com moda. Porque se a moda pode tirar boas fotografias, o retalho alimentar online também há de poder tirar boas fotografias. Se algumas entidades têm bom customer service multicanal, os bancos também haveriam um dia de ter. Portanto, há toda uma uniformização de experiência, que o Alexandre há bocado falava de estarmos na terceira fase do e-commerce. Eu diria que estamos numa fase em que o retalho é estendido. Anda permanentemente comigo, a cada instante a minha relação com as marcas é possível, ou porque são função de entretenimento só de ver 2 ou 3 fotografias, ou porque são interpelação de promoção e nessa medida comunicacional, ou porque são transação. Isto é uma mudança muito diferente no ritmo, no marketing e na abordagem, e se é certo que partimos de trás, eu diria que olhando para o lado bom dos portugueses muito infraestruturados e sobretudo do ponto de vista demográfico, em gerações mais interessantes do ponto de vista de comportamento, eu diria que o caminho pela frente é certamente mais glorioso e fluorescente do que foram os últimos anos. Sim, senhor. Estando o diagnóstico feito, tiramos aqui algumas conclusões, que a ideia agora é discuti-las. Eu tinha 3 questões, tinha mais 2 questões, vou só fazer mais uma, porque depois não vamos ter tempo e vou pôr 2 numa.
Portanto, nós chegámos aqui à conclusão que as grandes iniciativas face ao diagnóstico que temos são relacionadas com parcerias, fomentar parcerias, fazer o marketing da segurança, assumindo que a segurança existe, e incentivar a procura, porque há muitas PMEs, etc., que usam pouco, e mesmo a população em geral também não usa tanto a internet como poderia. Incentivar a oferta e, obviamente, além de incentivar a oferta, criar dinamismo nos empreendedores e, naturalmente, também formar e ter pessoas mais formadas também como é que é passar uma mensagem e todo este tema das marcas, e concluímos também que temos hoje já a infraestrutura, seja ela tecnológica, logística, etc, etc. A pergunta que eu fazia é, sendo vocês empresários que representam empresas com sucesso, o que é que acham que são os fatores críticos para o vosso sucesso? O que é crítico para ter... Se vocês ultrapassaram um pouco estas barreiras, cada um, obviamente, no seu subsegmento da cadeia de valor, o que é que vocês acham que é o fator crítico para o vosso sucesso? E o que é que recomendariam a outros que vão por este caminho e, tendo em conta este diagnóstico, o que é que lhes recomendariam como boas práticas, ações que deveriam empreender? E, por outro lado, também, e aqui é a última questão que vou ter que colar aqui por uma questão de tempo, que é como é que vocês veem, de facto, o futuro? Falou-se aqui do tema do móvel, da complementaridade entre a vertente física e a vertente digital, etc. Podem falar um bocadinho sobre o contexto e o que é que vocês acham que é o futuro e o que é crítico para que outros tenham o sucesso que vocês tiveram? Ou para vocês terem mais sucesso ainda? Eu acho que há aqui um aspecto que é fundamental e que a digitalização vai permitir, que é o cliente é rei. E quando se diz que o cliente é rei, não é só um chavão. E não tem a ver só com a eliminação de barreiras, tem a ver com simplicidade. Seguramente que o futuro passa pelo mobile. Todos o dizemos e sem sombra de dúvida que vai ser o canal que vai fomentar muito digital em Portugal, nomeadamente porque estamos aqui passamos por uma falta de um step. Agora, há aqui um aspecto que é muito importante. Quando falamos de mobile, falamos de facilitismo. O Rui falava de necessidade e acho que é muito importante. Ou seja, no mobile temos que ter todas as comodidades. Não pode haver o meio de pagamento, o wallet tem que estar integrado. Ou seja, não pode haver depois aspectos dissociados. Nós, qualquer empresa que queira integrar e queira entrar dentro deste negócio, tem que perceber que quem dirige a empresa passa a ser o cliente. E não passa a ser a empresa. Ou seja, e temos que nos meter na pele do cliente, nomeadamente com NPS, etc., com um conjunto de variáveis, Net Promoter Score, com um conjunto de variáveis para depois medir aquilo que temos que fazer. E o cliente, o que ele procura é, de facto, simplicidade. Simplicidade a todos os níveis, consoante independente do produto. Temos que montar organizações que sejam simples. E, de facto, quando se falava aqui da lógica da parceria, é um caminho, mas o que foi muito curioso nos últimos anos é se, eventualmente, as lojas online em Portugal não cresceram muito, houve, seguramente, uma área que cresceu muito em Portugal, que foi toda a área de apoio de suporte ao digital. Que seja a nível da logística, a nível dos pagamentos. Essas áreas progrediram incrivelmente. Hoje em dia há uma eficiência muito, muito, muito grande. E, quiçá, porque haja muitos concorrentes. Agora, as empresas é que não podem, de forma alguma, ter uma atitude para com o cliente que não seja uma atitude de simplicidade. E essa atitude de simplicidade vai levar a que o cliente volte. E esse é o primeiro aspecto. Nós, muitas vezes, fazemos isso um chavão, mas toda a estratégia tem que estar baseada para o cliente. E quando nós lhe damos um canal, temos que dar a garantia que esse canal corresponde na sua totalidade àquilo que ele pretende. O futuro é mobile, seguramente. E as empresas que estão atrasadas têm que integrar rapidamente o mobile. Mas também temos que compreender aqui uma coisa em Portugal. Estamos com um problema a nível do mobile, que é o custo mobile em Portugal versus aquilo que se vê nos outros países, é caro. Demasiadamente caro. E essa é uma limitação. Nós temos que compreender que temos que tirar todas as barreiras. E dar tecnologia que custa 500 ou 600 euros é caro. Temos de dar tecnologia às pessoas, com plano de fidelização, etc., onde as coisas sejam fáceis. E depois eliminar tudo o que é barreiras e elas estarem dentro do modelo de negócios. E isso passa por quê? Não pode haver portes. Não pode haver devoluções a pagar. Tem que haver a maior comunidade possível. E temos que entender uma variável, que é o mobile dá um trunfo tremendo ao consumidor, que é quando ele está numa loja, está a ver a coleção que está à sua frente, mas também está a ver a coleção que está no mobile.
E isso, antigamente, já lá vai o tempo em que ou víamos um produto na internet e depois íamos à loja, ou então víamos na loja e passávamos ali muito tempo com o vendedor e tirávamos a referência e depois íamos à internet e o produto vinha da Ásia, como aqui foi referido. Mas isso agora não, vamos ter tudo na palma da mão. E isso leva a outro aspecto muito, muito importante que tem a ver com velocidade. Essa velocidade obriga que as nossas organizações tenham que acompanhar isso. Ou seja, a grande mudança que está e que assusta muitas organizações. Vou-vos dar um caso um pouco da Inditex. Para muita gente era estranho a Inditex, tem um peso de internet que não é assim muito elevado. É óbvio, não querem. Porque tem um modelo de negócio que está baseado em determinados pressupostos e para ir para outros pressupostos tem que mudar a cadeia. E não tem interesse nisso. A H&M separou completamente as águas entre o setor do retalho e o setor do e-commerce. Ou seja, para de facto investir nisso, e é o futuro, é preciso estar preparados a uma mudança organizacional. E é por isso que quando o Alexandre referia uma variável que nós muitas vezes esquecemos, o nosso tecido empresarial é constituído por PMEs. E cabe-nos a nós, de facto, fomentar a digitalização nelas para depois se criar aqui um efeito bola de neve. E o futuro passa seguramente pelo mobile, mas procurando sempre uma variável que é a satisfação do cliente. E não a satisfação do papel, a satisfação dentro da organização. Miguel. Muito bem. A pergunta era... Fatores críticos de sucesso, fatores críticos para ter o vosso sucesso. Exatamente, a pergunta era grande e, portanto, eu decidi aqui tomar notas também para ter um bocadinho a resposta mais estruturada. Quando falamos no PayPal, falamos de uma empresa que cruza a tecnologia com o setor financeiro. E quando falamos no PayPal, temos que também fazer aqui um pouco o seu posicionamento. O PayPal está numa posição única em termos de relações de proximidade, quer com os consumidores, pelos seus 162 milhões de consumidores em todo o mundo, quer pelos seus comerciantes. E, portanto, nós estamos numa posição que também nos responsabiliza. Imaginem aquele gráfico que viram da Farfetch, que é para onde vão os pagamentos dos produtos naquela loja. Nós temos essa visão à escala global, de todos os comerciantes, de todos os consumidores, e, portanto, isso faz com que nós consigamos antecipar as tendências e também trabalhar muito de perto com os nossos comerciantes. Portanto, nós desde 2012, desde que começámos a atuar mais de perto com o mercado português, um dos temas principais da nossa reunião era mobile. É imperativo você ter um site mobilizado. Miguel, mas é complicado investir, sabe que o board agora não quer investir em tecnologia. Consegue dar-nos dados que provem que é mesmo relevante o mobile? Eu consigo. Olha, está aqui o PayPal, dos estudos que faz com as principais empresas de estudos de mercado e pelos dados que temos internos, nós conseguimos provar e dar dados para que essas empresas consigam otimizar as ferramentas mobile. Todo o nosso volume, que ultrapassou os 200 bilhões de dólares em 2014, mais de um quarto das transações já foram através de plataformas móveis. Portanto, 25% do total das transações já foram através de dispositivos mobile. Portanto, smartphones ou iPads. Ou tablets, não quero. Não há publicidade. Em termos de... Respondendo um bocadinho também à pergunta anterior, em termos de fatores críticos de sucesso e em termos de coisas boas que fazemos em Portugal, Portugal está a acompanhar, o desenvolvimento do PayPal em Portugal está a acompanhar os países menos maduros, o que é bom porque tem um crescimento um bocadinho acima. Nós atingimos este ano a meta do 500 mil de clientes ativos em Portugal, portanto duplicámos a nossa base de clientes nos últimos 3 anos. A crise aqui deu também uma ajuda porque não só no OLX, mas no eBay conseguem-se deals muito bons, a preços muito bons. E, portanto, a partir daí, aquilo que nós conseguimos foi trazer pessoas que não compravam online para o comércio online. Porquê? Porque o eBay permite aquela primeira transação de 1 euro ou 2 euros em correu bem, afinal isto é seguro e funciona. E, portanto, na vertente de consumidores, uma nota muito positiva, Portugal cresce bem, portanto, cresce ao ritmo dos países que estão um bocadinho menos maduros. Em termos de merchants e comerciantes, também ótimas notícias. Cada vez mais os grandes comerciantes e os médios oferecem soluções de pagamento globais e isso faz com que comecem a receber pagamentos de países onde não recebiam, porque aqui o PayPal funciona
num espectro maior do que um simples método de pagamento em que os fundos passam de A para B. O PayPal funciona muitas vezes como um selo de confiança para aquele site. Espera lá, está aqui um site em Portugal, mas posso pagar com o PayPal, ok. Então eu tenho a certeza que se a compra correr mal, o PayPal vai-me devolver o dinheiro. Portanto, isto faz com que muita gente se sinta seguro e quando pensamos que uma loja que só vende em Portugal a pessoa se sente seguro com o multibanco, mas queremos continuar a vender só para Portugal, é porque, sobretudo, se for um retalhista de serviços, não há fronteiras. Portanto, sendo um retalhista de serviços, não há fronteiras e, portanto, há uma grande facilidade em oferecer um selo de qualidade àquele site e a fazer com que as pessoas se sintam seguras a comprar com ele. Portanto, cada vez mais a segurança é muito relevante e é cada vez mais fácil colocar um selo de segurança. Eu não quero... O Miguel Esteves Cardoso escreveu um artigo há muito pouco tempo no Público em que dizia que comprar no eBay e pagar com PayPal era a coisa mais segura que havia e se um site não estava PayPal era porque já tinha feito porcaria. E, portanto, o PayPal tinha bloqueado aquele site. Porquê? Porque esta é a visão, portanto, de um opinion maker, mas acaba por ser a visão de outros compradores também que têm a certeza que sentem segurança ao pagar com aquele determinado método de pagamento. Como nota, e como nota que eu deixo, é também o consumer experience no centro de tudo. Portanto, hoje em dia, cada vez mais, uma marca que presta um mau serviço é uma marca que vai ter consumidores no Facebook e é uma marca que vai passar por um muito mau bocado. Porque hoje em dia a velocidade da disseminação da informação pode acabar com uma marca, sobretudo se não for uma marca muito forte e se não der uma resposta atempada. Outra das principais diferenças que nós vemos ainda de Portugal, e eu por ter também a visão ibérica consigo notar grandes diferenças, e é nessas diferenças que eu tento incutir nos comerciantes portugueses também para reduzi-las. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa, ainda se vê muitas empresas em Portugal, que têm o preço e à medida que a pessoa vai não, eu quero é captar o cliente. E depois eu digo, olha, mas para a entrega são mais 5 euros. Olha, mas o método de pagamento são mais 2 euros. Isto está totalmente errado. Portanto, aquilo que nós vemos em termos de tendências é o preço final e logo ao princípio, o mais cedo possível, e não esconder custos pelo meio do fluxo de compra. Portanto, reduzir o fluxo de compra e mostrar o mais cedo possível no processo quanto é que custa, chave na mão. Porque é isto que vai fazer com que o cliente volte. Não é o obrigar o cliente a registar que vai fazer com que ele volte. Muito pelo contrário. Se formos aos principais retalhistas mundiais, como uma Nike, uma Levi's, etc., inclusivamente até utilizam uma ferramenta que o PayPal disponibiliza grátis, portanto, as nossas ferramentas são todas grátis, cobramos apenas o custo por transação, que é a possibilidade da pessoa comprar sem registro. Portanto, eu vou a uma Levi's e tenho lá, escolho as calças, registre-se, faça login ou faça o checkout rápido com o PayPal. Porquê? Porque quanto menos espaço eu reduzir, mais vendas eu vou fazer. E com este checkout rápido, o PayPal está automaticamente a fornecer ao retalhista a morada que eu já tenho no PayPal. Portanto, eu em 2 passos escolho o produto, pagar com o PayPal, e aparece-me já a fatura pré-preenchida onde eu só tenho que confirmar. Portanto, é nisto também que nós ajudamos a otimizar todo o processo de compra, reduzindo o número de passos, oferecendo as tais moedas e dando confiança. Portanto, confiança, que é... Os 2 principais fatores críticos de sucesso é confiança e simplicidade. E são aqueles onde nós podemos ajudar e dar um grande boost às vendas do comércio internacional. Só para terminar, não me querendo alongar, aquilo que eu queria referir ultimamente é como, por ter toda esta visão e por a nossa filosofia ser a de derrubar as barreiras do e-commerce, nós descobrimos que as grandes marcas, os grandes retalhistas, ofereciam os portos com as devoluções. E descobrimos que isso seria um grande impulsionador de vendas para aquelas PMEs que teriam mais dificuldade em suportar os custos de devoluções. Portanto, o PayPal aquilo que fez e está a expandir globalmente e já está disponível em Portugal, todos os consumidores portugueses podem ativar o serviço que se chama Free Return Shipping. O que é que isto me dá? Isto dá uma garantia que se eu comprar um produto, seja de que país for, se eu não estiver contente, posso devolvê-lo e apresento esses custos que eu tiver com os portos de devolução ao PayPal e o PayPal devolve-me o dinheiro, grátis. Portanto, esta é outra das barreiras que nós nos propomos a derrubar, é, por exemplo, os custos com devoluções, o PayPal suporta. Alberto. Bom, o operador de logística e de entregas das encomendas que são operadas no online, portanto, claramente, o grande fator crítico de sucesso é nós também termos desenhado as nossas soluções e a nossa oferta sempre em função do consumidor, de quem compra. Porque nós entendemos que se nós... Porquê? Porque, em última análise,
é o consumidor que tem a decisão. Ele é que toma as decisões quando está a comprar. Ele compra ou compra naquela plataforma de e-commerce, ou compra naquele marketplace, ou compra naquele site. Portanto, é o consumidor que, em última análise, decide onde é que compra. E depois mais, ele mesmo dentro do site, ou dentro dessa plataforma de e-commerce, ele acaba muitas vezes por até escolher qual é o método de pagamento. E muitas vezes até já existem modelos de negócio em que ele até pode ter a possibilidade de escolher quem é o operador de distribuição e de logística. Existem modelos de negócios já que fazem intermediação entre os retalhistas e o consumidor na escolha dos próprios operadores de distribuição. Por isso, os operadores de distribuição, os operadores de logística, os operadores de entregas, têm que desenhar as suas ofertas fundamentalmente com o foco no cliente final. Portanto, é nesse sentido que entra depois aqui as questões da conveniência e as questões da flexibilidade. E então, o que é fator crítico de sucesso nas entregas é as opções. O cliente final, quem compra, tem que ter uma opção onde é que quer o local de entrega. É uma questão essencial. Em casa, na estação dos Correios, num pick-up point, num outro ponto qualquer de conveniência, no vizinho. Quer dizer, tem que ser o cliente final a decidir. O operador de distribuição, nós temos de trabalhar nesse sentido. Os CTTs neste momento já têm 1000 pontos de pick-up and drop-off points em termos de recolhas e de entregas de encomendas, que é constituída pela nossa rede de estações e pela uma parceria que temos também com as lojas Vorten. Bom, temos 1000 pontos neste momento já de opções, de alternativa, mas dos estudos de mercado que nós fazemos junto dos consumidores portugueses, é interessante nós vermos que onde eles querem que as encomendas, 80%, eles preferem em casa ou nas estações dos Correios. Portanto, e é nesta conjugação desses pick-up points e drop-off points nas estações de Correios com a casa que nós temos essa capacidade. Portanto, a questão da confiança, a questão da proximidade, a questão da capilaridade é algo essencial. A questão dos locais de entrega. A segunda é a questão das opções de tempos de entrega. Por isso temos de ter uma oferta que seja modular até em termos de timings, temos serviços económicos, temos serviços mais standards e temos serviços mais premium. E temos serviços com features. Hoje, cada vez mais, o cliente exige informação. Uma das questões que é fundamental em termos das entregas é a informação, é a comunicação interativa. E aqui entram as aplicações também da mobilidade. Desenvolver sistemas de track and trace, mas com georreferenciação live. Quer dizer, desenvolvermos sistemas a quase uberianos de track and trace dos objetos que são comprados, das encomendas que são compradas a nível global. Por isso a questão das janelas de tempo, a questão da previsibilidade do tempo de entrega são questões que são essenciais. E depois nós temos que ter que reproduzir na experiência de compra, o online, aquilo que é a experiência de compra física. Há uma tendência cada vez mais para a velocidade, para o próprio dia, para o dia seguinte. E isto aqui obriga a esta toda a interação, a esta comunicação. Há aqui uma alteração claramente de paradigma. Enquanto que há uns anos atrás os operadores postais, os operadores de distribuição, que estavam muito centrados no B2B, o B2B era mais fácil. O B2B é tudo programado. A gente sabe que vai buscar aquela recolha e vai ter que entregar no dia seguinte ou passado 2 dias, até determinadas horas, a um determinado local. Hoje não. Hoje o cliente é móvel. O cliente anda por aí, anda a comprar coisas ali, experimenta acolá e vai comprar uma loja física ou vai comprar na internet e depois quer que a sua encomenda ou seja entregue em casa, ou seja entregue naquele ponto de conveniência, ou seja entregue até na própria loja da Zara, por exemplo. E depois há todo o problema das devoluções. Portanto, e nós temos também de ter soluções, e temos soluções, o chamado Easy Return Solution, portanto, com a integração nos sistemas dos retalhistas, nós podemos produzir logo labels, podem ser logo produzidas labels online, que podem permitir logo fazer o shipping, fazer a expedição de uma encomenda que é devolvida, ou fazer diretamente, que vem logo dentro da caixa da encomenda, ou é feita a posteriori no ato da entrega e poder ser depois fazer o shipping, a expedição dessa mesma encomenda. É esta questão da conveniência e da flexibilidade, quer em termos locais, quer em termos de entrega, quer em termos desta informação interativa. Por isso, as parcerias são muito importantes. Se nós tivermos as melhores soluções para o cliente final em termos das entregas, em termos das devoluções, nós somos os melhores parceiros dos retalhistas. Portanto, e é esta parceria permanente que nós temos que desenvolver com os nossos parceiros retalhistas. Evidentemente que agora existem aqui parceiros
Existem retalhistas maiores, né, que é o caso de Malar Reduto, é o caso de uma FNAC, é o caso da Vorta, em que estas coisas são desenvolvidas em termos de, muitas vezes, até soluções mais customizadas entre os nossos sistemas de logística, com os sistemas de expedição e com os sistemas de customer service e de gestão de incidências com os nossos parceiros retalhistas. Mas quando nós falamos em pequenas e médias empresas, nós aí temos que dar outras ferramentas. Então temos que dar soluções na web services em termos de click and ship. Portanto, isso é um serviço que nós iremos lançar muito brevemente durante este ano ainda. E em termos do cross-border, porque isto cada vez mais, o negócio é um negócio global. Nós temos que ajudar as empresas, os CTTs, até pela sua vocação. Evidentemente, nós estamos interessados que o retalho físico passe cada vez mais para o retalho eletrónico. Nós somos daqueles fomentadores naturais do e-commerce. Porquê? Porque isso gera cada vez mais encomendas a circular. As cartas continuarão a descer, mas a ritmos cada vez mais baixos e vão ser substituídos cada vez mais por estes pacotes postais e por estas encomendas, que têm até mais valor e que, pronto, é também um dos fatores críticos do nosso sucesso, é nós também termos esta capacidade de integrar a nossa rede postal em rede também de distribuidores de pacotes, de encomendas, de produtos expresso, etc. Mas agora na questão do cross-border, o cross-border é algo que é essencial. Os nossos consumidores, nós temos sempre a lógica do consumidor. Onde é que ele compra? Ele compra em sites chineses, compra em sites do Norte da Europa, compra em sites dos Estados Unidos. Nós temos que trazer as encomendas desses países para cá. Nós temos que arranjar, temos também dentro da nossa estratégia de ação, ainda para este ano, desenvolver parcerias, quer com esses grandes e marketplaces, e esses grandes, e estamos a trabalhar já nesse sentido, de sermos nós a fazer o first mile, o second mile e o last mile na Europa. Na Europa, neste caso na Ibéria, em Portugal e em Espanha. Por isso, temos também de ter aqui de desenvolver parcerias a nível desses grandes e marketplaces. Porquê? Porque os nossos consumidores compram lá fora. E muitas vezes há os problemas e as barreiras alfandegárias e barreiras dessa natureza. E nós temos a pensar também em desenvolver soluções do género virtualização postal. Por isso, nós criarmos endereços virtuais nessas geografias e os consumidores portugueses irem connosco comprar nas lojas dos Estados Unidos ou nas lojas da China. Isto são soluções tecnológicas que não são difíceis de implementar e que nós temos dentro do nosso pipeline de soluções para fomentar o desenvolvimento do e-commerce na perspectiva do consumidor final. E mesmo na perspectiva das pequenas e médias empresas, portanto, a ideia também é nós fazermos parte integrante do desenvolvimento de um ecossistema em termos de e-commerce para as pequenas e médias empresas a nível nacional. E para isso nós teremos que desenvolver as tais parcerias, e estamos a trabalhar nelas, quer com parceiros tecnológicos, quer com os parceiros de pagamentos, pronto, e integrando essas pequenas e médias empresas e também muitas vezes em parceria com as próprias plataformas globais que já existem, como a eBay, como a Amazon, como o Alibaba, como o AliExpress, etc. Pronto, é este os fatores críticos são, por um lado, foco no cliente final, porque se assim nós teremos a certeza que seremos dos melhores parceiros dos retalhistas e através do desenvolvimento de soluções, quer domésticas, quer em desenvolvimento de soluções de cross-border, na qual nós também estamos a trabalhar, como já hoje foi referido de manhã por Manuel Castelo Branco, em termos da criação de uma rede de mais de 30 países a nível europeu e dos Estados Unidos e a Austrália, em termos de desenvolvermos uma rede interoperável entre os vários operadores postais, de forma a garantir, pronto, a mesma standardização das várias soluções e das várias ofertas em termos de serviços. Okay. Eu, muito rapidamente, pegava só aqui alguns termos que foram falados, como experiência, a segurança, a confiança, realmente a velocidade. E isto, do ponto de vista do consumidor e das empresas, que são os nossos clientes, são fatores fundamentais hoje em dia. Isto realmente tem uma consequência do ponto de vista da maneira como as empresas atuam e se organizam. Nomeadamente, os modelos de IT tradicionais não vão, com certeza, conseguir dar resposta. Portanto, do ponto de vista da Cisco, nós lançamos um desafio que é aquilo que nós chamamos o Fast IT, que se destina a ser ágil, simples e a potenciar toda a automação associada, digamos, aos serviços de IT. Vemos também a emergência da importância das linhas de negócio do ponto de vista da sua capacidade de capturar o orçamento das empresas para investimento em inovação. E, portanto, desse ponto de vista,
A Cisco vê aqui muito também o caminho da verticalização da tecnologia e da proposta de valor direta para as linhas de negócio. E aqui, mais uma vez, a importância da parceria. Nós temos também a consciência que não vamos conseguir fazer tudo sozinhos. Temos que chamar para este modelo de criação de valor, temos que chamar os nossos parceiros, temos que chamar também os operadores de telecomunicações e temos que enriquecer um ecossistema de empresas que tradicionalmente trabalhavam em áreas que não tinham muito a ver com a tecnologia ou com o IT, mas que têm esse conhecimento do negócio e dos desafios. E, finalmente, com o advento da cloud, a cloud vai ser aqui também um enabler muito importante e a Cisco está a trabalhar com os seus parceiros na criação da rede ou da cloud das clouds, que vai permitir às empresas e aos consumidores de serviços de cloud realmente terem uma flexibilidade no sentido daquilo em que determinam como sendo residente na sua cloud privada, naquilo que passa para a cloud pública e como é que os workloads, no fundo, são, de uma forma bastante simples e flexível, através de uma plataforma única de gestão, podem ser movimentados e as suas aplicações serem desenvolvidas nos diferentes tipos de ambientes. E depois, do ponto de vista horizontal, há aqui um fenómeno que eu já referi anteriormente, que é a segurança, que tem que ser visto realmente como algo que está presente em cada decisão que se toma e que tem que estar previsto do ponto de vista da estratégia de negócio e digamos, do plano de negócios para o futuro. Muito obrigado. Vou fazer a candidato 30 segundos, porque aquilo já está vermelho. Já está a apitar. E vou pegar na ideia do Paulo e da necessidade de crescentemente ser centrado no cliente e continuando a falar do lado do consumidor, passar 5 ideias do que me parece que possam ser boas pistas para o conseguir ser. Uma é, de facto, perceber que temos que extremar. Meio termo não existe. Se eu quero ter uma experiência de consumidor relevante, tenho que perceber em que medida estou a extremar alguma coisa que seja significativa, alguma coisa de proposta de valor. E, portanto, ter sempre esse mindset como elemento central. A segunda, perceber que todo este mundo das apps, das coisas que eu proativamente, enquanto consumidor, decido instalar no meu telemóvel ou no meu tablet, são, por definição, uma infraestrutura na minha relação com aquela marca. E quanto mais aquela infraestrutura me permitir ter uma relação melhor, que me permita fazer coisas que eu, tendo a app, faço, se não tiver a app, não faço, mais radical é esta capacidade de ter boas relações com os consumidores. A terceira é perceber que nesta curva de aprendizagem geracional nós vivemos retendo informação sobre nós próprios. Quantos quilómetros corremos, a que horas corremos mais, o que comemos, quantas calorias metemos, o dinheiro que gastamos. E progressivamente, enquanto consumidores, vamos aprender e vamos querer ter inteligência sobre esta informação. A PayPal certamente imaginará a míriade de coisas que pode fazer em cima do que sabe o que cada um de nós compra. E o que nós vamos exigir enquanto consumidores das marcas é a inteligência na utilização dessa informação. Garantida que esteja o tema da segurança, saibam as marcas serem inteligentes a atuar com o que sabem sobre mim, sabendo onde eu estou e o que eu faço, garantidamente teremos relações mais sólidas. Quarta ideia, perceber que estamos a falar de novas linguagens e de novos interfaces. Muitas vezes esquecemos-nos aqui de algumas discussões, mas o telemóvel recriou a nossa linguagem e os interfaces. Nós agora fazemos coisas com os dedos. Há pouco víamos aquela ideia do miúdo a querer mexer no IP tradicional. E tudo isto é recriar a forma como as organizações existem, como falam, o tipo de conteúdos que têm que produzir. E última ideia, e não menos importante que as anteriores, eu até diria mais, não nos tornarmos excessivamente digitais. Não esquecer que no final do dia somos pessoas, somos seres humanos. E há um conceito muito engraçado com o qual me cruzei há pouco tempo de um autor sueco, que eu confesso que não decorei o nome, mas que é o conceito de digilógico, que diz que, de facto, toda a dimensão digital tem que ter um contraparte emocional. E pensar Customer Experience não pode ser só pensar a abstração de uma interação digital. No final da linha, quanto mais houver humanização, quanto mais houver relação, quanto mais houver personalização, quanto mais houver inteligência, valores que não são das máquinas, são dos seres humanos, garantidamente mais as marcas serão capazes de progredir neste mundo do comércio. Foi Muito obrigado. Eu tenho aqui uma questão da audiência, se calhar vou colocar, eu dou a oportunidade a um de vós para agarrar nela, só para responder em 30 segundos. Já que houve o trabalho de a colocar, é uma questão, por acaso, até bastante relevante.
Portugal é considerado um hub para os mercados sul-americanos, no fundo Brasil, África, etc. Portanto, de língua portuguesa, viu-se há bocadinho, conforme foi mostrado, nós fomos a quinta língua mais falada na web, digamos assim. De que forma é que pode ser possível nós tirarmos partido desta proximidade cultural no e-commerce, quer na logística, quer criando marketplaces especificamente para estes mercados? Na logística, Pronto. claramente, não é? Aliás, hoje muitos negócios têm a ver com a localização. Às vezes nós olhamos assim para a Áustria. Porquê é que a Áustria é um país tão desenvolvido, tão interessante? Localização. Portugal também tem uma localização muito boa. Nós somos uma boa porta de entrada e uma boa porta de saída na Europa. E é nesse sentido que nós, olhando para o mercado global do e-commerce e da logística que está associada, ela também é cada vez mais global. Independentemente de onde se fazem as compras e de onde estão localizados os portais, nós vemos que isto o que faz é ligar retalhistas que por trás têm, muitas vezes, produtores a consumidores que estão na ponta final. Eu posso estar a comprar uma coisa num site do AliExpress e a marca estar aqui na Europa e até o armazém estar aqui na Europa, imaginemos, e ela ter que ir para o Brasil. Mas tem que haver um operador de logística que faça esse transporte a sair da Europa e entrar no Brasil. E é nestas ligações, assim como podem haver coisas que podem vir da Ásia e para a América Latina e que podem também, em termos até da própria logística dos transportes e até muitas vezes não são as distâncias mais curtas que são as mais interessantes do ponto de vista logístico. Por exemplo, viajar da Ásia para a América Latina pode não ser tão interessante ir pelo outro lado, pode vir ter que necessariamente vir pela Europa e todas as operações e os hubs de logística podem estar aqui na Europa. E é nesta questão da importância da Europa e da importância de Portugal, que tradicionalmente, até pela questão das nossas ligações, quer com o Brasil, quer com a América Latina, através da nossa também operação em Espanha, que nós podemos vir a ser um operador também interessante do ponto de vista da facilitação, sermos um enabler nestas, como porta de entrada e de saída em transações que tenham por trás o e-commerce. Alguém comentar? Sim, rapidamente, mesmo rápido. A criação de hubs é um tema importante, acho que para o país. E, by the way, eu acho que a digitalização não é só um desafio para as empresas. Acho que o país tem que ter uma estratégia do ponto de vista da digitalização e acho que muito do investimento que pode ser captado para Portugal virá realmente da criação de condições concorrenciais e atratividade do país desse ponto de vista. Eu acho que temos infraestruturas, temos talento. A Cisco é um bom exemplo, tem vários centros de competência em Portugal e o talento não é um problema. Agora, do ponto de vista da estratégia, da criação realmente de uma competitividade do ponto de vista da nossa capacidade e da nossa estratégia digital, vai ser crucial também para a criação e atratividade desses hubs e trazer investimento adicional para o país. Muito bom. Só para resumir muito rapidamente, 30 segundos. Alguns factos, o negócio é global, portanto as empresas têm que ver isto como global e não local, até porque o nosso mercado é pequeno. Estamos bem em termos de toda a tipologia de infraestruturas, seja físicas, tecnológicas, meios de pagamento, etc. O futuro é móvel, mas multi-device, ou seja, é móvel, mas não só. Mas o móvel é aquilo que se prevê que tenha um crescimento mais exponencial. É importante haver uma complementaridade grande entre as pessoas, o físico e o digital. Eu diria que são um bocadinho os dados de base. Algumas recomendações dadas aqui pelo painel, ao nível, primeiro para dinamizar um pouco a oferta e as empresas, recomendações para as empresas. Eu diria que é o cliente, foco no cliente, o cliente é rei, fazerem as coisas de forma simples, exemplos como foram ditos aqui, simplicidade também no preço, fazer um preço único sem ter que ter aqueles adicionais todos. Apostar muito no user experience, evitar aqueles sites que são todos iguais uns aos outros. Apostar na marca também foram questões que foram aqui referidas, mas um foco grande no cliente é um tema relevante. Foco grande nas parcerias. Portanto, isto faz-se em muitas componentes juntas que dão algo coerente. Outro tema muito relevante, e isto é extremamente relevante, por exemplo, para as empresas maiores, as pequeninas é óbvio, mas as grandes é relevante, que é a velocidade.
e um alinhamento da organização com essa velocidade, e não é fácil conciliar uma empresa grande com este tipo de projetos em que uma startup não faz business plans, uma startup faz as coisas e só depois é que vê se as coisas têm um bom business plan ou não. Uma empresa grande faz primeiro um business plan bem feito e quando já o fez, já a startup implementou aquele negócio. Portanto, isto é um tema relevante, que então ontem discutíamos numa outra reunião, num outro fórum. Por outro lado, o tema das pessoas, as pessoas são diferentes, isto aqui foi dito também pelo Matt Guest e foi referido aqui, as pessoas são diferentes, mas elas existem. Aparentemente a Cisco tem conseguido recrutar e não se falou tanto sobre as pessoas como eventualmente se poderia ter falado, mas é um fator crítico de sucesso. Sem bons recursos para isto, e não são recursos tecnologicamente bons, são recursos diferentes. E como são recursos diferentes, têm que ser recrutados de forma diferente. Não, são perfis às vezes complicados, que nem todos nós podemos ter. A aposta grande nos dados, informação, analytics, portanto, obviamente isto é uma tendência grande, mas é que é chave quando começamos a ter mercados mais globais, etc. E eu diria que foram os grandes temas de recomendações para as empresas. E depois uma recomendação grande ao nível da estratégia do país, e aqui a dois níveis, isto no fundo para fomentar a procura. Por um lado, a nível das PMEs, portanto aumentar, eu diria que a literacia digital das PMEs, isso obviamente tem que ser feito a nível da estratégia do país, e também de alguma forma tentar fazer com que as pessoas acreditem no e-commerce e acreditem que o e-commerce é seguro como aparentemente é e que de facto funciona como aparentemente funciona. Tem um bocadinho de marketing para chegar à população em geral. Portanto, eu diria que é o meu resumo. E agradeço a todos e dá todo por encerrado o debate.